nós vamos fazer um alerta. É em relação aos fogos de artifício, que são tão comuns nessa época do ano, né? Os fogos de artifício podem ser um perigo para a saúde do ouvido. E quem nos orienta a esse respeito é a fonoaudióloga Bia Pessoa. Oi, Bia, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Bia, a gente sabe que barulho excessivo, seja do que for, acaba prejudicando a audição, não é isso? Sem dúvida. E nesse caso aí dos fogos de artifício, quais são os seus alertas? Bom, os fogos de artifício, na verdade, o grande perigo é a maneira como são utilizados. Claro que no Réveillon é um espetáculo, todo mundo gosta de assistir, de ouvir o barulho dos fogos, mas muitas pessoas utilizam de forma inadequada, ou seja, quando vão soltar os fogos, deixam muito perto do ouvido, às vezes estoura errado, acontece muito estourar errado, estourar bem próximo do ouvido, isso pode ser muito prejudicial. Claro, quem está ali aproveitando a festa nem sempre vai ser prejudicado. Se ficar muito tempo exposto, sim, vale uma proteção, especialmente para bebês. Nós vemos muitos bebês na praia vendo aqueles fogos, vale colocar uma proteção, mas as pessoas que estão assistindo não podem não ser tão prejudicadas. Agora, quem solta os fogos pode sofrer sérios prejuízos. E a gente raramente vê alguém usando protetor, né? Ah, não, na praia poucas pessoas usam. Já vi algumas mães que põem um fone de ouvido, um protetor, tipo aqueles protetores que se usa na neve, sabe? Aqueles fones bem fofinhos no ouvido das crianças, mas muito poucos. E levam os bebês, especialmente bebês, é muito perigoso, porque o ouvido é muito sensível da criança e os barulhos são muito fortes. Então, vale colocar uma proteção, procurar alguma proteção antes das festas, temos alguns dias ainda, colocar alguma proteção, algum fone no ouvido das crianças, mas o maior cuidado são essas pessoas que soltam os fogos, que ficam muito próximos da área onde soltam os fogos, e isso pode, além de trazer problemas como queimadura para a pele e tudo mais, estourar perto do ouvido, e o prejuízo é muito grande e irreversível, Luísa. Irreversível? Aí não há aparelho que dê jeito? Aí, então, claro, por exemplo, no caso de uma pessoa que estourou um fogo de artifício, um rojão, e ele estourou errado, explodiu bem próximo do ouvido, pode trazer uma perda auditiva, normalmente ataca justamente a parte interna do ouvido, prejudicando frequências altas. Então essa pessoa vai ter uma perda auditiva, o grau da perda auditiva, ou seja, se é uma perda pequena ou uma perda grande, vai depender desse dano causado, mas é irreversível e provavelmente essa pessoa vai ter que utilizar um aparelho auditivo desse lado que prejudicou a perda de audição. Claro, há a possibilidade de ter uma perda auditiva muito grande e o aparelho auditivo não resolver. Mas normalmente o aparelho auditivo resolve, mas o ideal é que a gente possa evitar utilizar esse recurso, uma vez que a gente tem como prevenir, né? É verdade, porque uma coisa é um problema que nos aparece sem que a gente possa interferir, né? Isso. E outra coisa é a gente se expor sem necessidade alguma a um risco que pode causar, aqui no caso, uma perda auditiva muitas vezes severa, né? Tem gente que fica no Réveillon, porque quando montam aquela bateria de fogos, as pessoas estão preparadas, a equipe que monta está preparada, procura isolar a área, mas tem gente que vai na janela do apartamento e solta aquele rojão na janela. Mesmo se der certo, já é prejudicial porque o barulho está muito próximo do ouvido. Mas acontece muito das pessoas despreparadas soltarem esse rojão e ele explodir dentro da casa da pessoa. Isso é um barulho, já aconteceu comigo uma vez, não comigo exatamente, mas estava na casa de uns amigos, torcendo para o seu time, era uma final aqui em São Paulo, daquelas finais bombásticas, literalmente, e esse meu amigo soltou um rojão na janela. Eu, como fonoaudiólogo, estava lá presente, não evitei, mas ainda pedi para ele, eu era do time contrário, ainda falei, tá torcendo pro time errado, ainda vai se dar mal, né? Fizemos uma brincadeira. Mas ele soltou o rojão, foi muito perigoso, porque ele machucou o rosto, ficou com algumas queimaduras no rosto, e ficou com uma pequena perda auditiva de um lado, e zumbido durante um tempo. O zumbido curou, mas a perda auditiva, apesar de leve, não passou. E ainda disse que foi praga sua? Ainda tive que dormir com essa de que foi praga minha, mas na verdade eu até tentei evitar, mas quem mandou torcer pro time errado, né? Pois é. Mas, Bia, uma coisa também que a gente vê muitas vezes são crianças, principalmente crianças, que pegam um rojão, coloca dentro de uma lata, né? E solta, e aquilo, além de ser perigoso, porque a lata explode e vai parar longe, não se sabe aonde, né? Pode atingir qualquer um. Ainda tem o barulho que fica triplicado dentro daquela latinha, não é verdade? Com certeza, morteiros, aquelas bombas maiores, eles fazem bastante isso.
o grande negócio nesse caso são os pais ficarem atentos e alertas com o que é que os filhos estão brincando, porque nenhuma criança consegue comprar bombas, rojões sozinhas, ou o pai dá dinheiro, ou o pai sabe o que vai, muitas vezes perde esse controle, mas é importantíssimo o pai estar atento ao que a criança está fazendo. Às vezes o pai sabe que vai fazer, mas acha que não tem problema, então um alerta aí para os pais ficarem atentos, não deixarem as crianças por várias razões, e aqui a gente está falando de saúde auditiva, mas por várias razões não brincarem com morteiros, com fogos, com rojões, porque é muito perigoso. A criança não tem noção do perigo, a criança não sabe como manusear de forma adequada esses equipamentos. Então é fundamental que os pais fiquem atentos, porque pode dar perda auditiva. Numa criança é muito prejudicial, porque a criança em fase de desenvolvimento, uma vez que ela perde a audição, o seu aprendizado fica prejudicado, o seu desempenho escolar fica prejudicado. Então é fundamental que eles prestem atenção nisso e cuidem dos pequenos, porque está no controle deles e tem como a gente prestar atenção. Pois é, e o pior é que muitas vezes são os próprios pais que ensinam, né? Isso é verdade. Ainda vão lá e ficam e insistem e mostram como é que faz, né? Ensina, porque criança não aprende essas coisas sozinhas, né? Por isso que acho que o nosso bate-papo vale muito para os pais prestarem atenção, que algumas coisas são divertidas, é legal brincar com os filhos, inserir os filhos nos contextos, porque muitos pais gostam de soltar balão, gostam de soltar fogos, faz parte da rotina deles nessa época do ano, mas é importante saber o que é tarefa de adulto, o que é tarefa de criança, e cuidar dos pequenos, porque uma vez que acontece um problema, aí se arrependem, se culpam, e às vezes até diante dessa culpa nem buscam uma solução. Então, antes da gente ter que pensar em solução, vale pensarmos mesmo em prevenir problemas, como você falou há pouco. Se a gente pode prevenir alguns problemas, por que a gente não faz isso, né? Então, melhor prevenir do que remediar, né? Já diz essa velha frase. Pois é. Agora, falando para quem trabalha nessa área de fogos de artifício, que é uma área profissional muito valorizada, né? A pessoa tem que ser, às vezes, até um verdadeiro artista para montar tudo aquilo, né, Bia? É verdade. Fazer essa festa, essa alegria para tanta gente. O normal é que essas pessoas usem o protetor até como parte da profissão, né? Para evitar acidentes de trabalho, que no caso seria considerado um acidente de trabalho, né? Ah, com certeza. Não só essas pessoas que trabalham com fogos, mas outras pessoas que trabalham expostas a ruído, como por exemplo, pessoas que trabalham em aeroporto, trabalham ali na pista, pessoas que trabalham em obra, então pedreiros, que trabalham em reformas na rua ou em construções de prédios. Outras profissões como músicos que estão constantemente expostos a altas intensidades de som. Todas essas pessoas precisam usar protetor. Então, mas como que o músico vai ouvir? Existem protetores específicos para músicos, existem protetores específicos para quem trabalha em aeroporto. O aeroporto vê-se muito aqueles fones bem grandes, porque o barulho é muito grande. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo têm noção, mas a turbina de um avião na decolagem, ela chega a 120 decibéis. Isso é uma intensidade muito alta. A gente, quando está perto do avião, parece que está um pouco surdo, né? De tão alto que é aquele barulho. Então, essas pessoas, como uma britadeira, por exemplo, e a britadeira, uma curiosidade, a pessoa que trabalha com a britadeira, além de estar exposta a esse som que ela produz, o nosso ouvido, ele funciona também por transmissão óssea. É um assunto um pouco mais complicado, mas só para as pessoas entenderem, nosso ouvido, o som ele é captado por forma aérea, ou seja, a gente escuta através do nosso ouvido, mas também a transmissão óssea, tanto que temos ossos dentro do nosso ouvido, nossos ossículos. E então, a pessoa na britadeira, o som é transmitido pela vibração. Então, é muito perigoso para quem está sempre exposto. Por isso, é fundamental usar o protetor. Existem pessoas que usam aquele protetor laranjinha que fica pendurado no pescoço. Isso não resolve. O protetor tem que estar constantemente dentro do ouvido. Se a empresa fornece um protetor que incomoda, eu já conversei com alguns profissionais que trabalham em obra, em aeroporto, que dizem, eu não uso porque incomoda. As empresas hoje em dia são muito abertas à conversa com o público interno, vale conversar com a gerência, conversar com supervisores e solicitar equipamentos adequados, porque a proteção, ela realmente vai ajudar a prevenir esses problemas. E aí a gente tem como prevenir, as pessoas não têm como deixar de trabalhar, quem trabalha com fogos, quem trabalha em aeroporto não tem como deixar de trabalhar, mas tem como se cuidar e é fundamental se cuidar. Pois é, gente. E essas coisas também de, é incômodo, tudo que a gente não está acostumado é incômodo, né? Lógico. A gente, quando começou a usar cinto de segurança, nossa, que coisa insuportável, não era, Bia? É verdade. Amassava, apertava, incomodava, né? Agora a gente põe que nem percebe mais que está usando, né? Você se lembra que no início do cinto de segurança usavam-se muito aquelas presilhas para prender o cinto?
eu me lembro que eu usava e foi proibido depois, porque aquilo me incomodava um horror. Hoje eu não tenho presilha, uso comumente o cinto de segurança, e é bem o que você está falando, tudo incomoda. Um protetor no ouvido é um corpo estranho no nosso ouvido. Ele vai incomodar um pouco, mas se nós pensarmos no benefício que ele traz, então vale a pena eu ficar aquelas 8 horas minhas de trabalho, vale a pena eu ficar com aquele protetor, porque dali eu vou sair, vou para minha casa, vou ficar confortável e sei que a longo prazo eu continuarei com a minha audição em dia. Pois é, então é um incômodo. Com o tempo também você se acostuma, fica que nem cinto de segurança, né? É verdade. Nem percebe, mas é capaz de ir embora para casa com aquele troço no ouvido. É verdade. Né? Nem nota, mas tem uma garantia de que realmente você está cuidando de você mesmo, né? Não é cuidando nem de outra pessoa, é de você.